8h17, hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023 e nós estamos aqui nos estúdios da Nova Brasil FM com Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e que todas as quintas-feiras participa conosco do Empreende Brasília. Bem-vinda mais uma vez, bom dia, Carol. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é recorrente, que é sobre entrevista de emprego. E aí já começo te perguntando isso, Carol, por ser um assunto muito recorrente, as dicas são sempre as mesmas ou o mercado está em movimento, ele é dinâmico e hoje as dicas que se dá para uma entrevista de emprego são diferentes daquelas que eu recebia quando eu tinha 15, 16 anos? Eu falo que o básico, o arroz com feijão é sempre importante, né, Diego? A gente se preparar para aquela questão básica no começo da carreira e durante a carreira, sempre relembrar é relevante. Mas eu falo que de uns anos para cá, algumas questões começaram a vir para a mesa que não eram tão comuns no passado. Então, um candidato se preparar para uma entrevista de emprego e se preparar no sentido de imaginar que perguntas serão feitas, o que o meu histórico tem dentro desses questionamentos que pode suprir essa necessidade do entrevistador de me conhecer mais a fundo, conhecer minha trajetória mais a fundo. Isso começou a ficar mais comum. Então, você entra nas redes sociais, nas redes profissionais, e você vê, inclusive, alguns profissionais dando dicas mais voltadas para esse planejamento, para um processo como uma entrevista, né? Essa etapa. E a gente vai falar disso hoje, né? Desse planejamento. Então, uma entrevista, quando a gente é chamado para uma entrevista de emprego, a pessoa está num processo ali de movimentação na carreira, ou até nem está esperando esse convite, mas chega, né? E topa tomar um café, topa conversar um pouquinho aí sobre a oportunidade, isso já é um bom sinal. Por quê? Se você se candidatou à vaga, o seu currículo foi avaliado e você preencheu os requisitos iniciais de triagem inicial ali do processo para ser chamado para um bate-papo mais profundo sobre a sua trajetória. Então, já dá para comemorar um pouquinho, né? Já dá para ficar feliz. E aí a gente tem que começar a colocar a mão na massa para realmente chegar preparado para esse momento. Que é um momento em que a gente tem um filtro, né? Depois desse filtro inicial que é grande da triagem, é o filtro realmente mais profundo para as etapas finais do processo. E esse preparado não é só cortar o cabelo e passar perfume. Não, colocar uma roupa bonita, né? Não é só isso. Tem um trabalho aí muito mais, eu falo, efetivamente mais trabalhoso e que precisa ser feito. Um dever de casa que leva tempo e a gente costuma não fazer com frequência, só quando a gente se depara com uma situação como essa, tá? Primeira coisa importante, eu falo que aquelas dicas básicas, como você falou, né? Que a gente recebe no início da carreira. Confirmar o horário certinho, confirmar o local, olhar direitinho qual o tempo de percurso para chegar até ali, tem estacionamento, calcular esse tempo e chegar com um pouquinho de antecedência. Para não ter furo, né? Para não ter Porque furo. já começa com atrito. Imagina, eu chego num café e ficou marcado para outro café, né? Exatamente. Marquei num café, era na Asa Sul, não, é da Asa Norte. Então, você já perdeu tempo e isso já é uma dica. Para quem está te avaliando, isso já é uma dica. Poxa, a pessoa não prestou atenção. Pode ser um lapso ali, né? Mas você está sendo avaliado, fato, é uma etapa avaliativa. Então, é importantíssimo esse tipo de checagem e que se chegue com um pouquinho de antecedência. E lembrando que aquelas dicas sobre, desde o momento que você chega à recepção, a forma como você trata a recepcionista, a forma como você fala com as pessoas, acredite, isso chega no ouvido de quem está te avaliando. Legal. Né? Então, esses cuidados, tá? Tá valendo desde o primeiro momento, né, Desde Carol? o primeiro momento. Desde a Você recebeu a ligação... Tá valendo. Ótimo. A forma como você confirma, todo aquele ar de, às vezes, tem um ar mais de superioridade, não estou interessado, não. Isso está sendo avaliado, né? Quem está te entrevistando, quem está te avaliando, está avaliando tudo isso, está pontuando tudo isso. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de se preparar. O sucesso na entrevista, ele depende muitíssimo dessa etapa de preparação para o processo. Então, o primeiro ponto é entender essa vaga para a qual eu me candidatei. Quais são realmente os requisitos? Quais são os desafios dessa cadeira dentro do negócio? E você tem como descobrir, como ter pistas sobre isso, conversando às vezes com pessoas que passaram por aquela empresa, buscando informações em redes profissionais, na própria internet, sobre os desafios também do negócio. Como é que uma posição, por exemplo, dentro de uma área de marketing, numa empresa que está diversificando o produto, pode dar pistas sobre qual é o desafio da cadeira, né, da vaga. Então, pesquisar sobre a empresa, tomar nota sobre isso. Quando a gente faz registro, isso ajuda a gente a processar melhor, né, de forma escrita. Escrever uma pequena biografia sua, né? O que você vai falar sobre você? Tem sempre aquelas perguntas, aquela pergunta inicial, né? Então, fala um pouquinho sobre você. Às vezes o profissional pega
30 minutos iniciais para falar sobre isso. O ideal é que a gente treine, né, para a gente fazer essa etapa em 5 minutos. Quando o gestor pergunta isso, Carol, ele está querendo saber, fale um pouquinho de você profissionalmente ou cabe ali uma questão pessoal? Eu gosto de tocar piano, eu gosto de dançar. Cabe, olha, cabe sim, e eu falo que hoje isso você perguntou o que mudou, né? Tá. Isso está mais flexível, se entende dentro do universo corporativo que o ser humano, ele não é caixinhas, né? Ele é integral. Então, é bacana assim, a gente não é só o nosso trabalho, é bacana a gente chegar numa entrevista e conseguir falar sobre a gente de forma integral, quem eu sou, os meus interesses, né, os meus valores, porque as empresas hoje também estão fazendo esse match entre seus valores pessoais e valores de negócio. Legal. Né? Então, é importante eu poder equilibrar essas duas informações. Eu também não posso chegar só nesse momento e falar só de mim, né, fora trabalho, e também é importante que eu inclua outros aspectos que não sejam apenas trabalho. E aí eu vou te colocar uma percepção de especialista, né, de quem atua na área. Por favor. Cada dia mais está sendo mais incomum você ver pessoas falando sobre essa sua existência fora trabalho. As pessoas parecem que estão criando esse embarreiramento de a minha vida pessoal não te interessa, né? Não, realmente não interessa em detalhes. Mas é sim importante a gente conhecer o profissional sua integralidade, porque afinal você vai passar mais tempo ali no trabalho do que dentro da sua própria casa, né? Então é importante que a gente se prepare para falar e o que eu quero trazer para esse momento, nessa conversa inicial, essa apresentação inicial. Legal. E principalmente que eu me prepare para responder aquelas perguntas que aparecem durante a entrevista em si, tá? Então, treinar, e às vezes o treinar inclusive, envolve você, a gente dá a dica de você gravar. Grava ali no celular, como é que seria esses seus 5 minutos iniciais de apresentação, escuta depois. Tá tendo algum vício de linguagem? Tem algo que você está repetindo muito? O vício de linguagem, ouvinte, é aquele né, é o tá, é o entendeu, né? Tipo assim, Isso. Tá. Ou se algo que você não está colocando, algo que você esqueceu de falar e que é importante. Então, grave várias vezes, revise, peça para alguém escutar, alguém às vezes que te acompanhou no trabalho e possa te direcionar o que mais você pode incluir nesse momento inicial de apresentação. Tá? Legal. 8 horas e 24 minutos, você está acompanhando o Empreende Brasília com a Caroline Borges, que é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Você que chega agora à nossa programação, todas as quintas-feiras nós temos o Empreende Brasília e hoje nós estamos dando dicas para você sobre como se portar numa entrevista de emprego. Muito bem. Uma outra coisa bem importante, o entrevistador vai começar a fazer as perguntas. Ele quer te escutar, ele quer que você aprofunde nas perguntas. Então, aquelas respostas sim ou não, elas não são positivas. Você não consegue desenrolar o assunto e explicar efetivamente como você desenvolveu aquele tipo de situação, como é que você resolveu um determinado problema. Então, perguntas como, você pode me relatar, né, alguma situação em que ou você já teve alguma situação em que você teve um conflito dentro da empresa? E a pessoa responde sim. E fica calado. Monossilábico. Né? Monossilábico. Tá. Isso não é positivo num processo de avaliação, né? Então, é bom a gente sempre pensar, se preparar para esse processo, pensando quais foram aqueles projetos em que eu me envolvi, quais foram os resultados relevantes que eu gerei para as organizações anteriores, os projetos anteriores em que eu estive envolvido. Isso envolve ferramentas que eu utilizei, números, né, dados efetivos de projetos, algo em que você ajudou a crescer, que você ajudou a organizar, como isso foi feito, uma redução de custo que você viabilizou, uma organização de processo em que você esteve envolvido. Isso é extremamente relevante. E quando a gente estrutura isso, a gente chega com isso muito mais fresquinho na entrevista para conseguir colocar na mesa de forma organizada. Carol, meu pai dizia o seguinte, quando eu era adolescente ali, começando as minhas entrevistas. Meu filho, responda só o que for perguntado. Essa orientação ainda vale? Essa orientação, eu falo que vale, porque muitas vezes quem está sendo entrevistado, e o entrevistador, ele é especialista nisso. Ele quer chegar em respostas que estão entre as linhas. Não foi dito, e muitas vezes a pessoa já diz, já põe na mesa. Então, você está sendo avaliado. E a gente, claro, quer ser avaliado sempre positivamente. A gente trabalha hoje muito avaliando esses aspectos ligados a vulnerabilidades, a pontos a serem desenvolvidos. O profissional tem que ter um autoconhecimento bem desenvolvido para também saber colocar isso na mesa de forma organizada, de forma estruturada. E o que você está fazendo para se desenvolver nesse ponto que ainda não está bem desenvolvido? Como é que você vem evoluindo nesse tópico?
Então, fale o que está sendo perguntado, se prepare para estabelecer as margens, né, em que essa pergunta tem que ser respondida, né, quais são suas respostas em relação a isso. Mas seu pai tem razão, Diego. Né, tem candidato que às vezes abre todos os detalhes. Chega e já quer dar uma palestra. Isso, e todos os detalhes, e às vezes não foi algo que foi perguntado e pode prejudicar na avaliação, né, do processo como um todo. Uma coisa que é muito comum nisso que você está falando é o próprio candidato começar a estabelecer julgamentos a respeito de si próprio. E quem está fazendo isso é o entrevistador. Como assim, Carol? Olha, eu sou uma pessoa super líder, eu tenho um excelente relacionamento interpessoal, eu sou uma pessoa extremamente analítica. Quem vai te avaliar em relação a isso é o entrevistador. E você responde, você consegue dar elementos para o entrevistador te avaliar a partir das suas respostas, dos resultados que você gerou e como é que você lidou com situações, e aí a gente entra na entrevista por competência, que a gente chama, as situações que ele vai te apresentar, né, nessas perguntas. Legal. Como, por exemplo, né, me relate uma situação vivenciada por você em que você precisou, em que você cometeu um erro e como é que você atuou frente a essa situação. Isso é uma típica pergunta de entrevista por competência. E não é simples responder isso, né? Não é simples, é por isso que a gente tem que se preparar. Tá. Quais foram as situações na minha carreira, para trás, em que eu errei? Em que eu enfiei o pé na jaca, fiz algo que não foi bom? Como é que foi? O que eu aprendi com isso? O que isso me modificou? E como é que eu trabalhei para desenvolver isso em mim? Tem resposta errada nessa pergunta, Carol? Por exemplo, não me lembro. Tem. Isso é uma típica resposta de quem não se conhece ou não se preparou para a entrevista. Ok. Eu não vou falar isso porque isso eu vou estar sendo mal avaliado. Na verdade, a sua não resposta também vai te encaminhar exatamente para uma má avaliação. Tá. Então, temos que estar preparados para todas as perguntas. E são das mais diversas. Essas perguntas bem típicas que podem estar envolvidas com o seu cargo. Se você está pleiteando um cargo de liderança, perguntas relacionadas à geração de resultado, à gestão de conflito, a gestão de equipe, são perguntas que vão acontecer naturalmente num processo de entrevista. Tá? Legal. Carol, a gente está caminhando para o fim, nosso tempo passa rápido, né? Tão bom esse papo aqui com o Empreende Brasília, com a Caroline Borges da Rev Gestão de Pessoas, que passa voando. Mas dá tempo de eu te perguntar também ainda o seguinte, vale para a vida, mas vale para a entrevista. Mentir em entrevista. E às vezes não é uma mentira, às vezes eu vou aumentar um pouquinho, vou dar uma inventadinha aqui, eu fiz o curso, não foi em tal cidade, foi em tal cidade. Não faça de forma alguma. Hoje em dia está cada vez mais fácil a gente descobrir o que não procede. Ótimo. Né? Então, por redes profissionais, por redes de contato, eu falo, Brasília, por exemplo, é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. Sim. Né? É um mercado em que a gente conhece muitas pessoas. E dentro do seu mercado, então, ainda fica menor, da sua área, da sua área, né? Então, é muito fácil pegar esse tipo de informação, né? E entender que não é verdade. É muito importante, inclusive, no processo, você ser transparente. Essa transparência conta pontos extremamente positivos para sua avaliação. Né? O quanto você domina determinada ferramenta. Já utilizei, já tem bastante tempo, mas eu imagino que seja algo rápido de pegar. Né? Existem vários cursos. Entendo aí que num prazo aí de 3 semanas, 4 semanas, eu vou estar bastante afiado no uso dessa ferramenta, desse software. É importante que a gente seja transparente com o entrevistador nesse tipo de informação. Muito bom. Carol, tem alguma dica final? Uma dica importantíssima. Falo que tem sempre aquela pergunta, né? Me conta, por que você saiu dessa última experiência? Aquela pergunta sensível, delicada. Tá. É importante que a gente também se prepare para responder essa pergunta. E é importantíssimo que a gente não fale mal do empregador anterior. A gente pode até ter tido alguma experiência ruim. A gente precisa racionalizar isso, saber colocar isso em palavras de forma respeitosa, de forma cuidadosa. A gente não deve mentir, porque isso também pode chegar, né, para quem está te avaliando, mas preciso me preparar para responder isso. E é importante que eu não traga essa carga, às vezes, emocional para a entrevista, às vezes uma mágoa muito grande, pode ter acontecido, né, numa experiência anterior, mas que eu me prepare, inclusive, emocionalmente para responder essas perguntas que fazem gancho emocional com alguma situação de passado. Maravilha. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Obrigado, Carol. Até semana que vem. Obrigada. Até a próxima quinta. Um ótimo dia. 8h32. Esse foi o Empreende Brasília.